Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas aulas acerca do mundo mágico do direito sucessório. Lembrando que no bloco passado nós adentramos aí, né, dentro dos institutos da sucessão legítima. E dentro do instituto da sucessão legítima nós pontuamos com vocês um histórico, ventilamos a ordem de vocação hereditária, 1829, inciso 1, né, descendentes mais cônjuge, falamos do inciso 2, ascendentes mais cônjuges, e a partir de agora quero falar tão somente dos cônjuges. Inciso 3, então, cônjuge, cônjuge sobrevivente. Lembrando, antes de começar, obviamente, a decisão recente do STF, que julgou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que com base nisso, né, transformou o companheiro uma forma também de herdeiro necessário. Aqueles herdeiros aí cunhados, talhados no artigo 1845 do Código Civil, né? Então hoje a gente lê lá no dispositivo cônjuge, né, companheiro, apesar de não estar escrito ascendente e descendente. Show de bola? Então cônjuge, companheiro, ascendente e descendente. Beleza, beleza, sem grandes entraves. Por demais, para falar do cônjuge sobrevivente, nessa hipótese do inciso 3, isoladamente, diga-se de passagem, é importante dizer que para falarmos tão somente dele, esse cônjuge não deve ter, né, óbvio, a pessoa que morreu não pode ter tido nem descendentes e nem ascendentes. Então, para chegar no cônjuge, não existe descendentes e nem ascendentes do morto, né, daquele que passou dessa para melhor, da criatura que conheceu o Criador. Em outras palavras, se não tem filho e não tem pais, né, ou seja, né, não tem pais, tiro, porrada e bomba, não tem pais, né, pai e mãe. O que acontece? Esse cônjuge sobrevivente, ele vai herdar a integralidade dos bens. Em outras palavras, ele herdará a totalidade dos bens, né? Isso se encontra no artigo 1830 do Código Civil. Lembrando, obviamente, contudo, entretanto, né, que ele só não herdará se, em outras palavras, nós temos duas exceções onde o cônjuge não herdaria. Primeira exceção é se ele for casado se for casado, vírgula, né, se ele estivesse separado judicialmente. Lembre-se sempre, separação judicial, né? Óbvio, entretanto, que alguns doutrinadores, eles trazem aqui uma advertência. Qual a advertência? A emenda 66 do ano de 2010, que fez a supressão, óbvio, da expressão separação. Lembre-se sempre, né, nós temos aquele debate, separação continua existindo ou separação deixou de existir no nosso ordenamento? Para alguns, né, entendedores, aí, para alguns doutrinadores, essa expressão aí, separação judicial, ela não mais se aplicaria, ou seja, ela teria perdido o seu sentido. E a gente pode, inclusive, ilustrar aqui como um grande exemplo, né, desse sentido, desse entendimento, o doutrinador Tartucci. O doutrinador Tartucci acha que ela perdeu a sua, né, aplicabilidade, essa situação. A segunda situação fala assim, só tem direito só se, né, não estiver separado há mais de 2 anos por culpa sua. Separado de fato. Separado de fato é uma separação que, de certa forma, ainda existe, né? Ah, e só Lembrando que, antes da emenda 66 de 2010, a gente falava do divórcio direto e divórcio indireto. Não sei se vocês se recordam. Divórcio direto, se o sujeito estivesse separado de fato há mais de 2 anos. E indireto, precisava de uma separação judicial mais o cômputo de 1 ano. Separação judicial, a gente tinha aquelas chamadas separações amigáveis, né? Separação objetiva, que a gente pode falar da falência e remédio, e separação subjetiva, denominada de separação, né? Que era aquela que rolava a infidelidade. Infiel, Marília Mendonça, né? Ou traição, adultério, né? Traição, Paula Fernandes, adultério, Mr. Catra, né? Show de bola. Mas, de qualquer forma, então, segunda exceção aqui é se o sujeito não estivesse separado de fato, tudo bem? Ou seja, só herda se não estivesse separado de fato há mais de 2 anos por culpa sua. Grifem esse por culpa sua, porque essa expressão por culpa sua traz diversas implicações, diversas discussões, né? Primeiro detalhe, gente, o seguinte, por culpa sua. Essa por culpa sua quer dizer, então, que ele só herdará, obviamente, se tiver separado de fato por culpa do morto. Show de bola. Só que como que o morto vai ser chamado para se defender, né? Como que a gente vai fazer o contraditório do morto? Em outras palavras, você fala, eu sou kardecista, né? Eu sou um bandista. Tudo bem, show de bola. Mas a questão é, o sinal vem de lá para cá e não daqui para lá. Em outras palavras, né? Para alguns doutrinadores, essa prova, né, por culpa sua, essa expressão por culpa sua, ensejaria numa prova diabólica. Uma prova que, de certa forma, você não tem como comprovar, né? Você não tem como chamar o outro indivíduo, aquele que já morreu, aquele que já vestiu o paletó de madeira, para se defender e passar aí, obviamente, né, as suas né, justificativas. Beleza, beleza? Ocorre que mesmo a doutrina falando disso, e eu concordo totalmente com a doutrina, né, nesse sentido, eu acredito que seja uma prova diabólica, uma prova capiroto, uma prova do tinhoso, diga-se de passagem, né? Ou seja, essas expressões são minhas, capiroto e do tinhoso, mas diabólica é a expressão correta mesmo que existe, né? O STJ, no ano de 2015, ele não concordou com a doutrina e falou que esse dispositivo deve continuar sendo aplicado daquela maneira, né? Ou seja, por culpa sua, né? Ou seja, esse grife, então, por
culpa sua, e tragam aí essa advertência com relação às discussões aí, né, desenhadas, ventiladas e tudo mais. Diga-se de passagem, só fazendo aqui um adendo, né, quero falar com vocês do direito real de habitação. Em outras palavras, lembre-se, o Código de 2002 ele é um código mais protetivo ao cônjuge, né? Razão pela qual, obviamente, nós acabamos com o Instituto do Usufruto Individual e demos direito real de habitação a ele. E não só isso. O que é interessante nós observarmos? É interessante observarmos que o cônjuge, né, ele se tornou o quê? Ele se tornou uma ordem de vocação hereditária mais complexa, porque a gente hoje fala de descendente mais cônjuge, ascendente mais cônjuge, cônjuge. Em outras palavras, né, houve uma vertente, né, mais protetiva ao cônjuge. Cônjuge, e agora com decisão da STF, companheiro, né? Show de bola. Em razão disso, nasce o direito real de habitação. E esse direito real de habitação aplica-se toda vez que estivermos falando de cônjuge. Pode ser no inciso 1, no inciso 2 e no inciso 3. Tudo bem? Então, inciso 1, inciso 2 e inciso 3, o cônjuge ele sempre tem esse direito real de habitação. O que é esse direito real de habitação? Primeiro detalhe, gente. Esse direito real de habitação, ele diz que, independentemente do regime de bens, então a pessoa pode ser casada na separação total de bens. Seja uma separação convencional, que elas elegeram no pacto antinupcial, seja uma separação legal obrigatória, né? Aquela oriunda do artigo 1641. Mais 70 anos, casamento com autorização judicial ou casamento com causa suspensiva, né? Show de bola, sem grandes discussões. Pode ser em qualquer regime de bens, em outras palavras. O sujeito ele vai ter esse direito real de habitação. E não importa se o bem era comum e se o bem, na verdade, era de quem? Só do morto. O que é interessante falar? É interessante falar que ele tem esse direito real de habitação, mas desde que seja o único imóvel, né? O único imóvel em razão da dignidade humana, artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, um fundamento da nossa Bíblia política, né? Que se espraia para todos os ordenamentos jurídicos. Dessa dignidade humana, a gente fala do Instituto do Patrimônio Jurídico Mínimo, né? Que é justamente a tese cunhada aí pelo ministro da STF, Luiz Edson Fachin, e aí a gente já tem inclusive falou do bem de família, artigo 1711, né, e tudo mais. Em outras palavras, esse direito real de habitação, ele é dado independentemente do regime de bens, mesmo que o sujeito tenha um só bem, né? Até aí, sem grandes discussões, o entendimento é bem tranquilo, bem sossegado. Olha só, entretanto, como aqui vira a casa da mãe Joana. Como assim, né? Eu vou explicar. Gente, vocês concordam comigo que hoje o companheiro ele se tornou um herdeiro necessário em razão da decisão da STF? Vamos trazer um exemplo, então, onde a gente tem descendentes mais companheiro. Show de bola. Por quê? Porque o que era cônjuge já morreu, já passou dessa para melhor também, né? Então temos descendentes. Todos são filhos do morto. Beleza, né? Só que a gente só tem um imóvel. A gente só tem um imóvel, beleza? Tranquilo. Esse imóvel teria que ser rateado, então, né? Entre essas pessoas. Tudo bem. Só que o que acontece? Gente, para salvaguardar hoje esse companheiro, ainda que nós já tivéssemos feito a partilha desses bens, tá? Ou esse companheiro, para a manutenção da sua dignidade, ele teria direito ao quê? Teria direito a permanecer naquela casa. É o direito real de habitação. Em outras palavras, você não tem como aí, né, chutar esse companheiro da casa, por razão da dignidade humana dele. Que loucura, prof! Imagina se você é um dos filhos do morto, né? E o sujeito conheceu a companheira dele, tipo, recentemente. Que loucura, prof! É, casa da mãe Joana, né? Em razão dessa decisão da STF. E vou além. Alguns entendem que esse direito é absoluto e alguns entendem que esse direito é relativo. Em outras palavras, absoluto. Ele não perderia esse direito, né? Óbvio, ainda que ele alugasse a casa, né? Se fosse relativo, ele perderia esse direito. Ou seja, você manda embora, pô. Vai alugar a casa que era do meu pai? Que putaria é essa, né? Ou seja, 50 tons de cinza, elite, não rola, show de bola. Em outras palavras, para quem entende que é absoluto, gente, ele poderia, esse companheiro, alocar a casa, porque vamos supor que o aluguel da casa fosse um aluguel de 5 mil. Ele aluga essa casa por 5 mil, com esses 5 mil ele pega uma outra, porque ele aluga para ele, né, propriamente dita, por 3 mil, e vive com 2 mil. Entendeu? Ou seja, sobrando dinheiro, né, ele pode muito bem fazer a manutenção da sua dignidade. Então, para quem entende que é absoluto, ele não perde esse direito, ainda que ele loque. Ele não perde esse direito, para quem entende que é absoluto, né? Ou seja, ainda que ele coloque outra pessoa na casa. Em outras palavras, imagina, tem a casa que era do meu pai, ele conheceu uma companheira recentemente, né? E daí? E daí que essa companheira, depois passado um tempo, coloca um namorado lá. Meu Deus, tira
tiro, porrada e bomba, né? Ou seja, vamos falar aí de Valesca Popozuda. E daí, por que ele não perderia? Porque, de repente, alguns doutrinadores que entendem que é absoluto vão falar o seguinte, olha, esse direito, gente, ele não perderia porque muitas vezes ele se apaixonou por alguém que também não tem dinheiro, né? Ó que loucura. Agora, para quem entende que é relativo, alugou, já era, né? E não só alugou, já era. A gente tem que analisar também, obviamente, locou, aí já era. Charlie Brown, né? Ou se vocês preferirem, Jorge Mateus, tá? Diga-se de passagem, a maioria da doutrina hoje compreende que esse direito ele é absoluto. Mas nada obsta que você tendo pela parte dos filhos, você entenda que esse direito é relativo, né? Sem grandes entraves, sem grandes discussões. Lembrando, contudo, entretanto, todavia, né, que apesar do enunciado 271, que a gente pode trazer, pode cunhar para vocês. Então, apesar do enunciado 271, é importante falar que é forte o entendimento de que esse direito é um direito irrenunciável. Por que é um direito irrenunciável? Em outras palavras, enfim, a companheira ela não poderia abrir mão desse direito, porque nós estaríamos falando, diga-se de passagem, né, de um direito fundamental, direito que a gente fala, direito humano. E dentro desses direitos humanos, dentro desses direitos fundamentais, a gente tem justamente algumas características. Uma dessas características é a característica da irrenunciabilidade. E por que seria um direito humano ou direito fundamental? Porque está atrelado, obviamente, à dignidade humana. Bem, gente, dito isso, terminamos então com vocês o inciso 3, 1829, inciso 3. No próximo bloco, eu vou falar com vocês do 1829, inciso 4, e ainda temos acerca do direito real, do direito de representação a ser discutido para terminarmos a sucessão legítima. E daí, obviamente, adentraremos na sucessão testamentária. Até lá, deixo para vocês um forte abraço de excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.